Chega mais que lá vem mais uma dica literária. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos lá? E hoje uma dica especial. Este livro, Mindset. Que antes de falar qualquer outra coisa eu já digo que é uma recomendação, talvez a melhor que eu vou fazer do ano. O livro é extremamente interessante. Apenas algumas informações antes de eu comentar algo mais sobre o livro. Ele é publicado pela editora Objetivo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu fico meio reticente em pronunciar os nomes dos autores. Mas eu acredito que deve ser algo parecido com Carol Dweck ou algo parecido. Sorry. Mas quem é esta autora? Aqui na biografia dela diz que Carol é considerada uma das maiores especialistas do mundo nos campos da personalidade, psicologia social, psicologia do desenvolvimento. Foi professora da Universidade de Columbia e atualmente leciona na Universidade de Stanford. Então a mulher não é pouca coisa não. Ainda como título de curiosidade, este livro ele já havia sido publicado anteriormente com, cadê a minha colinha? Com o título Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não. E quando eu fui adquirir, eu confesso que eu fiquei meio com o pé atrás, porque esse título, Mindset, e aí eu já tinha visto muita gente falar sobre esse livro e tal, que o livro é isso, o livro é aquilo, tipo aquele A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que não manda se fuder coisa nenhuma. Eu fiquei com receio então de ser mais um livro popular que enche linguiça. Já ouviram esse termo? Pois é. Mas na verdade não é nada disso. Eu acredito sim que o título tenha sido escolhido como técnica de marketing. Mas o livro é extremamente interessante e traz muita informação interessante. Basicamente, qual que é a proposta da autora? Esse livro é um condensado de mais de 20 anos de pesquisa na área de psicologia, onde a autora tentou entender por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não. Como o título anterior, né? O título da edição anterior já deixava bem claro. Tentar entender o modelo mental das pessoas. E aí esse título, Mindset, pode ser traduzido como modelo mental. Qual que é o seu modelo mental? E aí ao longo desses vários anos de estudo, a autora acaba identificando dois modelos mentais predominantes que ela chama de mindset fixo e mindset de crescimento. E aí basicamente o que são esses dois modelos mentais? Eu já adianto que, como a própria autora conclui no final do livro, todos nós temos características desses dois modelos mentais, mindset fixo e mindset de crescimento. Porém, ao longo da nossa vida, um desses dois modelos se sobressai, o mindset fixo ou o mindset de crescimento. E aí é que vem o grande impacto, como isso influencia as nossas ações, as nossas decisões, como isso influencia a nossa vida, o nosso dia a dia. Basicamente, para resumir, funciona mais ou menos assim. As pessoas de mindset fixo, elas acreditam fortemente na questão do talento ou na questão da sorte. Você nasceu para fazer uma determinada atividade. E nós vemos isso muito forte nas artes, no esporte, onde constantemente nós ouvimos a frase: fulano nasceu com talento, fulano tem habilidade nata para tal atividade. Por exemplo, no futebol, isso é muito comum, onde o talento é olhado como algo nato, que nasceu com aquele indivíduo e não que foi adquirido ao longo da vida com muito esforço. E aí qual que é o grande impacto dessa visão? Quando você acredita que o talento depende do nascimento, ou você nasce com ele ou você nunca vai ter talento para determinadas atividades. O impacto é que antes mesmo de tentar você já desiste de muita coisa. E aí uma característica presente no grupo de mindset fixo. Normalmente, quando esse grupo é apresentado a desafios, eles desistem facilmente. Por quê? Eles acreditam que eles têm um talento nato. E se eles não estão conseguindo desenvolver determinadas atividades, é porque tem algum problema naquela atividade, e não com eles, porque eles têm talento de berço. Em contrapartida, quando se sobressai o mindset de crescimento, qual a principal característica? Esse grupo acredita em desenvolver as suas habilidades,
não acredita em talento nato ou que vem de berço e se você não recebeu aquele talento de nascença, você não consegue adquiri-lo durante a sua vida. Eles acreditam em prática constante, ou naquela frase que diz que a prática leva à perfeição. E se você pratica constantemente tentando corrigir os seus erros, você vai chegar à perfeição. E aí, essa crença traz algo extremamente importante. Quando você é apresentado a alguma atividade ou alguma tarefa que você não consegue fazer ou que você realiza de forma muito precária, esse grupo enxerga ali uma possibilidade para evoluir, uma possibilidade de crescimento. E aí perceba como as visões são completamente distoantes ou completamente opostas. Um grupo, mindset de crescimento, avalia e percebe ali uma forma, uma possibilidade para se desenvolver, para crescer. O outro grupo avalia, se eu não estou conseguindo, então tem algum problema com a atividade, não comigo. Então é uma avaliação completamente diferente. Uma outra característica muito interessante que a autora coloca como mindset fixo e de crescimento. O mindset fixo tende a ficar na sua zona de conforto. O que é ficar na sua zona de conforto? Não aprender nada, não evoluir, está muito bom onde você está agora. Por outro lado, o mindset de crescimento tende a sair da sua zona de conforto. E aí, uma perspectiva muito interessante. Nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, 2 meses, você aprendeu algo novo? Ou você hoje e você há 60 dias atrás é exatamente a mesma pessoa. Você não aprendeu nada diferente. Significa que você tende a estar no grupo de mindset fixo. Agora, se você olhando aí 60 dias atrás percebe, não, eu evoluí, eu cresci, eu aprendi algo ao longo desses 60 dias, ao longo desses 30 dias. Então, se você olhar para uma escadinha, você subiu alguns degraus nessa caminhada de conhecimento, de crescimento. Então, você tende a estar nesse grupo de mindset de crescimento. E isso tem um impacto extraordinário na nossa vida. E se eu tivesse lido, se eu tivesse conhecido esse livro antes de iniciar as minhas atividades como professor, meus alunos, sorry, vocês teriam tido um professor muito mais capacitado e um professor provavelmente muito melhor se eu tivesse lido esse livro antes de começar a dar aulas. Mas eu não vou ter um mindset fixo de olhar para trás, eu vou ter um mindset de crescimento, de olhar para frente. Eu ainda estou bem novo, então os futuros alunos, acredito, terão um professor muito mais capacitado. E para esses alunos eu também já deixo como dica de leitura este livro. A própria autora ali apresenta vários experimentos que ela desenvolveu ao longo desses 20 anos. E aí alguns experimentos são enriquecedores. Um deles, por exemplo, que eu achei muito interessante. A autora e seus colaboradores pegou um grupo de estudantes e desenvolveu uma série de atividades e exercícios condizentes com o nível de aprendizagem daqueles estudantes, que eram crianças, basicamente adolescentes. E esse grupo foi elogiado tendo foco na sua inteligência. Todo elogio que eles receberam ao longo do desenvolvimento dessas atividades foi destacando como eles são inteligentes. Um outro grupo desenvolveu as mesmas atividades, porém, todo momento em que esse grupo ia ser elogiado, o elogio era tecido dando ênfase ao esforço, como eles se esforçaram, como o esforço produziu resultados. E aí foi muito interessante o resultado a que chegaram no segundo experimento com esses dois grupos. O grupo que recebeu elogios, tendo como base a sua inteligência, como eles eram inteligentes, quando eles receberam desafios mais difíceis, desafios que estavam um pouco além das habilidades deles, naquele momento, a grande maioria desistiu do desafio. O grupo que havia sido elogiado pela inteligência se posicionou diante desses novos desafios de uma forma completamente cética. Por quê? Eles foram elogiados pela inteligência. Logo, na cabeça deles, se eles não estavam conseguindo resolver aqueles problemas, de duas uma.
ou eles não eram inteligentes ou tinham algum problema com a atividade. E eles rapidamente desistiram de tentar fazer a atividade. Por quê? Na cabeça deles, eles eram inteligentes e aquelas atividades estavam fora do nível de atividades que eles conseguiam resolver naquele momento. Então a grande maioria desistiu rapidamente de tentar resolver as atividades. Por outro lado, o grupo que foi elogiado pela persistência, pelo esforço em resolver as atividades, se sentiram motivados porque os exercícios eram mais difíceis e eles se desafiaram e passaram muito mais tempo resolvendo ou tentando resolver aquelas atividades. E qual foi o resultado final? Nesse grupo de alunos que foi elogiado pelo esforço, pela persistência, um número de alunos muito maior conseguiu concluir algumas atividades quando comparado com o grupo de alunos que foi elogiado pela inteligência. E aí já ficou o primeiro puxão de orelha para mim como professor. Isso significa que elogiar a inteligência é ruim, elogiar o esforço é interessante. Por quê? Se você elogia a inteligência, o aluno coloca ali na cabeça que ele é inteligente. Quando ele não consegue fazer algo, logo a capacidade dele, a inteligência dele está sendo colocada em xeque, está sendo questionada. Quando você elogia o esforço, você está deixando claro para o aluno que ele conseguiu pelo esforço dele. Então, quando ele encontra algo que ele não está conseguindo resolver, isso se torna mais desafiador. Então, é o esforço que ele vai colocar nessa atividade que vai delimitar o sucesso ou o fracasso. Então, tem um impacto muito grande. E aí a autora traz uma série de exemplos do mundo real com estudiosos, pesquisadores, profissionais do meio corporativo e profissionais do meio esportivo, com uma série de atletas mostrando exemplos no mundo real de mindset fixo e mindset de crescimento. Porque, por exemplo, que alguns atletas despontam aí rapidamente como grandes estrelas, fazem sucesso por um período de tempo e rapidamente somem, desaparecem, como se nunca tivessem praticado um determinado esporte, porque eles têm um mindset fixo. E normalmente o mindset fixo ele não consegue manter o sucesso. Por quê? Para manter o sucesso, e o sucesso eu não estou falando em fama, eu estou falando em ser bom, desenvolver alguma atividade de forma excelente. Quem tem um mindset fixo normalmente não consegue manter esse padrão ao longo dos anos. Por quê? Tudo que é difícil ele vê como uma ameaça às habilidades ou ao talento que ele possui. E se ele possui talento, talento é talento, ele não precisa desenvolver. Quem acredita em talento acredita dessa forma, acredita nisso. Então, normalmente essas pessoas possuem um talento, possuem uma predisposição para algumas atividades, mas não se esforçam para melhorar. Em contrapartida, por que alguns atletas permanecem aí por 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos no auge, com sucesso? Porque eles entendem que além de ter um talento, além de ter uma certa facilidade para determinados esportes, eles também entendem que todas as vezes em que eles erram ou todas as vezes que eles tentam algo que não deu certo, é uma grande oportunidade para eles avaliarem o que deu errado, compreenderem ali aquela situação e crescerem, se desenvolverem, subirem mais um degrau nessa caminhada, nessa trajetória deles no esporte. Então essa é a principal diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo não recebe bem os desafios e entende que se ele não está conseguindo fazer aquilo ali, é porque o problema está na atividade, não nele, porque ele é inteligente. O mindset de crescimento, por outro lado, percebe essas dificuldades como desafio e como oportunidades para o aprendizado. Como a própria autora conclui, e eu acho extremamente interessante chamar a atenção para esse detalhe. Primeiro, em alguns momentos você vai estar no mindset fixo. Em alguns momentos você vai estar no mindset de crescimento. Então isso é fato. Você vai ter aí sempre uma alternância entre um e outro. A principal característica é que no mindset fixo a aprendizagem se torna mais difícil. O mindset fixo acredita mais no talento e não no crescimento, no esforço.
O mindset de aprendizado, por outro lado, normalmente você vai aprender mais, você vai se desenvolver mais. Porque no mindset de crescimento, a crença é no esforço, é no trabalho e não no talento. Eu tenho visto aí inúmeras pessoas, principalmente quando você vai ver resenhas de livros, colocando como que dois mindsets concorrentes, ou você tem um ou você tem outro. Na verdade, como eu acabei de mencionar, nós temos as características dos dois. Em algum momento na sua vida você vai estar no mindset fixo, em algum momento você vai estar no mindset de crescimento. E isso é inevitável. Só que algumas pessoas colocam como que se o mindset fosse completamente ruim e o mindset fosse completamente maravilhoso, fosse o céu dos mindsets. A questão é, quais são os seus objetivos de vida? Onde você se enxerga daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quais são as suas perspectivas? Dependendo dos seus objetivos de vida, você vai precisar de um mindset de crescimento, porque você vai ter que aprender muito, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que se desafiar. Dependendo dos seus objetivos de vida, não tem nenhum problema você estar aqui no mindset fixo. Então, não se sinta culpado se você está no mindset fixo, não se sinta deprimido. Não perceba o que eu quero dizer com isso. Não perceba ou não coloque na sua cabeça que o mindset fixo é ruim e o mindset de crescimento é bom. Não. São dois mindsets, são duas formas de caracterizar grupos de pessoas. A sociedade faz isso desde que a gente se entende por gente. Separar as pessoas em grupos. Basicamente são dois grupos que essa psicóloga, que essa estudiosa identificou. Um grupo ela chamou de mindset fixo, outro grupo ela chamou de mindset de crescimento. Se você está em um ou em outro, ok, tenta entender o que caracteriza cada um, tenta entender o que você espera para a sua vida. E aí então você vai buscar uma alteração de grupo se você achar necessário. Se você está no grupo de mindset fixo, ou se você se identifica no grupo de mindset fixo, mas acha que está muito bem assim, ok. Muito bem, viva a sua vida assim e seja feliz. Agora, se você se identifica no mindset fixo, mas os seus objetivos são objetivos de alguém que normalmente está no mindset de crescimento, então talvez você tenha aí que policiar os seus pensamentos. Todo momento que algo te desafiou e você pensou assim, não, tem algo de errado com isso aqui, eu não preciso aprender isso. Opa, acenda uma luzinha de alerta e pense assim, será que não é uma oportunidade para subir um degrau nessa escadinha do conhecimento? E aí são nesses momentos que você vai estar migrando do mindset fixo e do mindset de crescimento. E aí a autora dá muitas dicas aqui extremamente valiosas para essas pessoas que querem fazer essa mudança, que querem buscar e desenvolver um mindset de crescimento aí na maior parte do seu dia a dia, ou na maior parte da sua vida. Gente, esse livro é demais. No final desse ano, acredito que eu vou fazer um vídeo aí especial com os top 3 ou os top 5, os melhores livros que eu li ao longo do ano. Com certeza esse livro vai estar lá. A principal crença que ele quebra, que é uma bofetada na nossa cara. Se você acredita em talento, cara, você está com a crença errada. Existem sim pessoas que nascem com certa facilidade para algumas atividades, mas é só uma facilidade. Se ela não trabalhar, se ela não desenvolver, se ela não trabalhar duro essa facilidade, é uma facilidade que vai ser jogada no lixo. Se você é um perna de pau, se você não tem habilidade nenhuma para as artes, se você não tem habilidade nenhuma para a música, ela cita exemplo de grandes músicos que não tinham talento nenhum no início. E aí de novo a palavra talento. O talento é só para dizer que a pessoa tem uma predisposição, que não vai ajudar em nada se ela não desenvolver, se não tiver ali muito trabalho duro. E a palavra-chave aqui é trabalho duro, esforço, crescimento. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui com essa resenha hoje. Se tem algum livro que você gostaria de ver a resenha no canal, deixa nos comentários aqui abaixo. Se você não leu, ou se você já leu, ou se você ficou com alguma curiosidade, comenta aqui abaixo no canal. Se você não curtiu o nosso canal ainda, olha, tá demorando, hein? Aperta no botãozinho curtir aqui embaixo, dá um joinha no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o canal
produz conteúdo de qualidade, que você gostou do nosso conteúdo, e aí ajuda o YouTube a disseminar, a indicar os nossos vídeos para novos usuários do YouTube. Do mais, um grande abraço e até a próxima dica.